Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, com a saúde boa e dispostos aí a recomeçar, né? Eu peço que vocês me perdoem por qualquer erro aqui, né, com o equipamento, que eu ainda estou aprendendo a lidar com essas coisas, né? Enfim, e eu vou fazer o possível para que vocês consigam compreender bem a aula. E me coloco à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida, ou via e-mail, ou via WhatsApp, da forma como vocês preferirem. Eu pretendo organizar as aulas da seguinte maneira. Nós temos lá o nosso material de álgebra linear, né, que eu especifico como textos. Texto 7, texto 8, texto, né? E aí eu vou referenciar essas aulas assim, texto 7, aula 1, que seria essa agora, né? E aí depois a próxima gravação, se ainda for referente ao texto 7, aí eu coloco lá, texto 7, aula 2, tá? E assim sucessivamente. Então, se eu receber também, né, muitas questões de dúvida, assim, de exercício que vocês gostariam que eu resolvesse, alguma coisa assim, aí eu vou gravar uma aula como se fosse aula de exercício presencial que a gente tem, né? Então, eu vou gravar uma aula e onde eu vou resolver os exercícios normalmente, e aí eu também posto lá na mesma sequência de aulas, ok? Então, eu pretendo organizar as aulas dessa maneira. E quanto às avaliações, eu vou pensar como é que a gente vai poder fazer isso mais para frente, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui o arquivo. Bom, nós paramos, se não me falha a memória, a última aula que a gente teve, né, a última matéria que a gente teve foi referente ao texto 6. Então, eu ia começar o texto 7 quando houve, né, essa suspensão das aulas. Então, começando aí de onde a gente parou. É claro que se vocês tiverem alguma dúvida com relação às aulas anteriores, vocês podem me questionar e aí eu preparo uma aula só com exercícios dos conteúdos anteriores, né? Para a gente recordar um pouco aí o que foi dado, tá bom? Então vamos lá. Vetores n-dimensionais. Né? Bom, primeira coisa a gente começa definindo o que vem a ser um vetor. Então é uma matriz n por 1, como está aí, né? Se eu tiver n coordenadas, onde cada uma dessas coordenadas são números reais, que são as componentes do vetor x. Né? É claro que a gente só consegue representar graficamente vetores até a terceira dimensão. Então, quando a gente tem lá vetores na segunda dimensão, isso vocês já sabem bem, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um vetor assim, e aqui eu pego 2, 3. Então, esse vetor eu vou chamar de vetor Uzinho. Esse vetor U eu vou escrever como uma matriz 2, 3, quer dizer, uma matriz com duas linhas e uma coluna, por isso que é uma matriz 2 por 1. Ou eu posso representar esse vetor U também assim, como a gente sempre representou para ordenar. Tá? Um vetor na terceira dimensão, ficou tão torto, deixa eu trocar isso. Um vetor na terceira dimensão já seria, né? Às vezes a gente encosta onde não deve, e aí, vamos fazer melhor aqui. Eu já estou desenhando aqui como se fosse um cantinho da parede. Né? E aí, um vetor aqui, né? Ele vai ter que ter 3 coordenadas. Então, vamos imaginar que a projeção desse vetor no chão aqui, né? Que corresponde ao nosso eixo XY, eu vou chamar esse aqui de Z, tá? Então, aqui estaria a projeção dele aqui, tá? Então, eu tenho aqui assim, reparem, eu estou desenhando como se fosse um cubinho aqui, né? Ok? Então, aqui está o nosso vetor. Então, por exemplo, esse vetor pode ser o vetor, sei lá, 2, 3, e a coordenada aqui seria 4. Então, esse aqui seria, por exemplo, um vetor V, né?
que teria como coordenadas 2, 3, 4. Assim, se eu fosse representar em pezinho, ou se eu fosse representar deitado, seria o vetor 2, 3, 4. Ok? Não sei se está claro aqui para vocês. Mas como eu vou fazer vários desenhos desse aí ao longo do nosso curso, eu acho que dá para vocês compreenderem bem, tá? Aqui está uma projeção desse vetor aqui no chão, tá bom? Então, para facilitar a visão de vocês aqui, claro, tem um ângulo reto aqui, né? Vamos lá. Bem, então uma vez definido o que vem a ser um vetor, professora, mas ele tem sempre que partir da origem? Sempre que a gente representa um vetor assim, quando a gente dá as coordenadas dele, eu estou considerando um vetor cuja origem dele está na origem dos eixos coordenados, tanto na terceira dimensão quanto na segunda dimensão, ok? Bem, definindo então o que seria um vetor, eu passo para a questão das operações com os vetores, né? A soma é como se fosse soma de matriz, realmente, né? Então, eu vou somar coordenada por coordenada. Então, se eu tiver lá, por exemplo, se eu tiver um vetor U, é claro que eu tenho que somar vetores dentro da mesma dimensão. Se eu tiver um vetor U, que é o vetor 2, 1, e um vetor V, que é um vetor, sei lá, 3, 4, então o vetor U mais V vai ser o vetor 2 mais 3, que seria 5, e 1 mais 4, 5 também. Tá? Então, esse seria o vetor U mais V. Bom, vou exemplificar no caso da segunda dimensão. Quando a gente faz a soma de dois vetores, assim, né? Se eu tiver aqui um vetor U, eu tiver aqui um vetor V. Quando eu faço a soma desses dois, eu construo um paralelogramo. É como a gente aprendeu isso no ensino médio. Vocês podem ter esquecido. Então, essa diagonal aqui é considerado o vetor U mais V. Por quê? Porque é como se eu estivesse me deslocando a partir da origem, por exemplo, né? Se eu faço vetor U mais V, então eu ando na direção de U, né? Eu ando na direção de U, esse tamanho aqui, esse espaço, e após ter caminhado até esse ponto, eu ando já na direção e sentido de V e a distância que ele corresponde, né? Então, é como se eu pegasse esse vetor V aqui e deslocasse para cá. Então, eu ando de novo na direção de V. Então, por isso que eu passo aqui, paro aqui. Se eu fizer V mais U, é a mesma coisa, eu ando V, depois eu ando U, nesse sentido para cá. Tá? Então, é como se eu fizesse, né, exatamente o deslocamento na mesma direção, no mesmo sentido, né? Então, é uma direção paralela ao vetor dado. Tá? Então, eu caminho U mais V. Se eu tiver que caminhar, por exemplo, U mais V mais W mais T, né? 4 vetores assim. Então, geometricamente falando, eu percorro U, depois eu percorro V, por exemplo, né? Depois eu percorro W, depois eu percorro T, tá? Então, o que seria o correspondente a U mais V mais W mais T? Seria toda essa distância aqui até lá, né? Que foi o total que eu caminhei, né? Então, no final das contas, é como se eu tivesse partido dessa origem aqui e chegado nessa ponta aqui, tá bom? Então, outra operação, multiplicação por escalar, certo? É a mesma coisa da multiplicação de escalar de matriz, porque nada mais é um vetor, nada mais é do que uma matriz, tá? Então, se eu for fazer aí, por exemplo, tomando lá aquele vetor U que a gente já tinha mostrado ali, um vetor U. Então, se eu pego um vetor U e multiplico por 2, por exemplo, né, o vetor 2U, ele é igual a 2 vezes 2, 1, ou seja, é o vetor 4, 2. Geometricamente falando, né, quando eu tenho aqui um vetor U, o vetor 2U, ele está na mesma direção e sentido de U, tá? Só que dobrado, multiplicado por 2. Aqui essa distância é igual a essa. Então, isso corresponde ao vetor 2U. Se for um número negativo, obviamente, né, ele vai inverter de sinal. Então, se eu tenho aqui um vetor U, se eu multiplicar por menos 1 a partir dessa origem, eu vou estar com a mesma direção
porém um sentido contrário, que seria o vetor menos 1. Tá? Aí a gente tem aqui um teorema, né, com as propriedades válidas de vetores, né, de operação de vetores, considerando a soma e a multiplicação por escalar. Eu não vou ficar aqui exemplificando cada uma delas, porque é meio que óbvio, né? Então, por exemplo, eu começo citando aqui vetores x, y, z, do Rn, não precisa ser necessariamente do R2, e C e D, dois números reais, que a gente chama de escalares, né? Quaisquer. Então, se eu tenho x mais y, isso também vai ser um vetor do Rn, ou seja, eu tenho um fechamento para a soma, né? O meu espaço Rn é fechado para a soma. Sempre que eu pego dois elementos do espaço, quando eu somo os dois, eu tenho ainda um outro elemento do espaço. A comutatividade, que é o que vale para números reais também, não sei se você se lembra. X mais y igual a y mais x. A associatividade, que é a mesma do conjunto dos números reais. E a existência do elemento neutro. Né? No caso da soma, o elemento neutro é o vetor nulo, não sair do lugar. Né? Então, se eu pego um vetor qualquer e somo nada, eu somo um vetor que não tem nada, né? Eu não vou acrescentar mais nada no meu movimento. Então, esse seria o vetor nulo. E o vetor inverso para soma, tá? Que é o único vetor, menos x, tá aqui, que são todas as coordenadas multiplicadas por menos 1. De maneira que quando eu somo um com o outro, isso eu tomo o elemento neutro para a soma, que é o zero. Bem, Cx também é um vetor do Rn, o que significa que se eu pegar um vetor e multiplicar por um número escalar, então ele também vai ser fechado, né? Também vai pertencer ao Rn, o que significa que o Rn é fechado para multiplicação por escalar. Vale a distributiva escalar, ou seja, se eu tenho uma constante C multiplicada por uma soma de vetores, eu posso distribuir essa constante lá dentro. Esse aqui eu vou dar um exemplo. Então, se eu tiver, por exemplo, né, eu tenho o vetor U, vamos repetir esse vetor 2, 1. Se eu tiver o vetor 2, 1 e tiver um vetor V aqui, né, vou botar aí 7 menos 1. Tá? Se eu fizer 3 que multiplica U mais V, isso vai corresponder a 3U mais 3V. Tá? Então, a gente já tinha visto lá que 3U vai ser o vetor 6, 3. 3V vai ser o vetor 21 menos 3. Então, quando eu somo esses dois, isso vai ser o vetor, aqui é uma vírgula, 21 mais 6 vai ser o vetor 27, né? E 0. Tá? Então, é a mesma coisa que eu fizer. Esse aqui, se eu apliquei a propriedade, né? Se eu fizer U mais V, eu vou ter lá. Vamos botar lá para vocês conferirem a propriedade. Se eu pegar U mais V, V. Se eu pegar U mais V, esse vetor vai ser igual ao vetor 9, 0. E se eu pegar 3 vezes isso, né? Se eu pegar 3 que multiplica U mais V, eu vou ficar com 27, 0, que foi o que a gente tinha encontrado aqui. Tá bem? Então, essa é a propriedade distributiva, né? Só que eu estou distribuindo um escalar. Eu tenho também a propriedade distributiva, mas com referência ao vetor, que é essa propriedade H. Então, se eu tiver a soma de duas constantes e eu pegar essa soma e multiplicar por um vetor, né, eu posso distribuir essas constantes aí nesse mesmo vetor. Então, é como se eu tivesse lá 3 mais 2 que multiplica um vetor U. Tá? Isso vai ser igual a 3 vezes o vetor U mais 2 vezes esse mesmo vetor U. Tá bom? São propriedadezinhas que é interessante a gente lembrar na hora de executar as operações. E a mesma coisa, né, é a associatividade, que esse item I, é a associatividade para produto por escalar. Né?
como está ali. Ou seja, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, o vetor 3, né, vezes, 3 vezes o vetor 2u, eu posso simplesmente fazer 3 vezes 2, isso eu vou encontrar um escalar, vezes o vetor u, que vai dar 6u, tá bom? Então, eu posso juntar essas constantes, tá bom? Bem, agora vem um conceito que a gente não tem, né, para números reais, mas a gente tem para vetor, que é o que a gente chama de produto interno ou produto escalar, também conhecido, né? Por que produto escalar? Porque nesse produto, o resultado do produto de dois vetores, nesse caso, vai ser um número real, tá? Por isso que a gente chama de produto escalar, né? Então, se eu tenho x e y vetores do Rn, o produto interno, o produto escalar de x por y, é dado por x ponto, né? Igual o produtinho mesmo, tá? Eu vou multiplicar ponto a ponto as coordenadas e somar todo esse resultado. Esse produto escalar de U por V, assim, tá? Muitas vezes ele é representado dessa forma. É comum a gente ver essa notação em outros livros, né? Inclusive de álgebra, certo? Mas enfim. Então, se eu quiser fazer um exemplo aqui, se eu pego U, chamo o vetor 2, 1. Se eu pego V, chamo o vetor 3, 4. Se eu fizer U e escalar V, isso vai ser 2 vezes 3 mais 1 vezes 4. Então, isso vai ser 6 mais 4, que é 10. Tá vendo? O resultado é um número escalar, é um número, normalmente, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Um pequeno exemplo de produto interno, né? Do uso de um produto interno, não só na matemática, na álgebra, né? Assim, ou em outras áreas da matemática aplicáveis, não se aplica a álgebra linear, a gente pode encontrar também uma situação do cotidiano. Então, eu suponho que uma loja trabalha com 100 produtos distintos e a quantidade de objetos vendidos em cada produto até o final de semana pudesse ser escrita por um vetor S. E o preço de venda de cada produto é descrito por um vetor P. Então, eu vou ter aí um vetor S com 100 posições, né? Então, onde cada coordenada é a quantidade vendida de cada produto naquele final de semana, tá? E um outro vetor também com 100 posições, ok? Onde ali vai estar o preço de venda de cada um desses produtos. É claro, tem que respeitar a mesma ordem, né? Por isso que são coordenadas, né? Elas são ordenadas, vou colocar assim. Então, S vezes P, o produto S escalar P, é a receita daquele final de semana, certo? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas a gente não consegue desenhar um vetor no espaço R100. Não, ninguém vai desenhar isso, mas pensando em situações, um vetor assim pode existir, vocês que são da área de computação sabem disso, né? E vocês veem isso como array, né, se não me engano. Bem, aí uma outra definição que vem da questão do produto interno, né, ou do produto escalar, é a definição de norma, né? A norma de um vetor simplesmente traduz o comprimento desse vetor, né? E a gente, para estabelecer uma diferença entre módulo de número real e norma, a norma a gente usa duas barrinhas, né? Aquela barrinha dupla, como se fosse um módulo, só que uma barrinha dupla. Então, aí está até um exemplo, né, específico aqui, ó. Esse exemplo aqui. Por exemplo, a norma do vetor x, 2, 5, seria a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que fica a raiz de 29. E esse comprimento ele pode ser facilmente visto pelo teorema de Pitágoras. Então, vamos visualizar aqui o que seria isso. Cadê o vetor? Qual é? É o vetor 2, 5. Então, você tem aqui, tá? Eu vou desenhar mais ou menos assim, eu vou graduar. Aqui é o y, então, esse vetor 2, 5, que ele chamou de vetor x.
Pô, vai confundir aqui, né? Vamos chamar de U. Então, esse vetor aqui, 2, 5, tá? Então, a norma de U vai ser quem? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. E o que corresponde a isso? Tá? Aqui, 2 ao quadrado esse cateto, mais 5 ao quadrado, que é esse cateto aqui. Aí a gente obtém, né, nessa hipotenusa, a norma do vetor U, né, que seria raiz de 29. Então, repara que a norma, ela é correspondente a um número real também, ok? Ah, professor, e no R3? No R3, como é que isso funcionaria? No R3 também vale, né? Vamos rever aqui, vamos perder um tempinho, nós vamos observar isso no R3. Vou tentar desenhar o mais retinho possível. A caneta escorrega, às vezes é mais complicado de desenhar. Aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z. Tá? Eu não vou fazer com número, porque senão vocês não vão visualizar, vocês vão perder a noção da ideia. Então, vou botar aqui um vetor, tá? Bem, então vou fazer um desenho tipo aquele que eu fiz no início da aula. Aqui, tá? Então, o mais preciso possível. E minha mão treme também um cadinho, sabe? E, não, tem uma coisa errada aqui. Gostei, tá? Vou começar do início. Vou começar do zero. Vou apagar aqui, vou fazer de novo, mais lento. Tá X, tá Y, tá o Z. Tá, aí eu vou colocar um vetor aqui. Aqui tá a projeção dele, ficou torto, peraí. Aqui tá a projeção dele, aqui tá a imagem, tá? Agora a gente tem aí o cubinho com o vetor lá como sendo a diagonal dessa ponta não é um cubinho, né? Como se fosse, aqui, lá da outra ponta para essa ponta aqui da frente, né? Então, aqui seria uma coordenada x, aqui a coordenada y, aqui a coordenada z. Então, esse vetor u, ele tem coordenadas x, y e z. Tá bem? Então, vamos lá. O que seria a norma de U? A norma de U seria essa distância aqui, o tamanho do vetor. Então, como é que eu calculo esse tamanho aqui? Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Para eu calcular esse tamanho, observa esse triângulo aqui. Esse triângulo que está aqui dentro. Né? Mas aí eu vou precisar desse cateto, que corresponde ao meu Z, a coordenada Z, né? Essa altura aqui. E eu vou precisar deste cateto aqui. Só que esse cateto não tem o tamanho. Mas aí eu tenho essa distância, né? Tenho essa daqui. Então, vamos chamar esse cateto aqui de D, que seria a diagonal desse retângulo aqui de baixo, né? Então, esse Dzinho, ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Utilizando Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, esse aqui, tá? Esse triângulo aqui, ok? Agora, bem, uma vez que eu tenho essa distância d, eu sou capaz de calcular essa distância u aqui, essa distância da norma de u. Então, a norma de u vai ser a raiz quadrada, né, de d ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Que corresponde a d ao quadrado, se d é essa raiz, ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Mais z ao quadrado, ok? Então, essa é a norma. E assim
Se a gente aumentar o número a nossa dimensão, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Bem, aí aqui para fechar essa aula, eu estou querendo evitar de gravar aulas muito longas, porque senão os vídeos vão ficar muito pesados, tá bom? Então, para encerrar essa aula, eu vou especificar aqui a distância entre pontos x e y do Rn, né? Que seria a norma de um vetor menos o outro. Enfim, eu não cheguei a falar da diferença de um vetor, né? De um vetor por outro. Então, deixa eu comentar isso aqui. Vamos lá. O que seria? Vou especificar assim, sem botar em eixos, tá? Então, vamos pegar aqui um vetor U, tá? E um vetor V. Tá? Um vetor V, tá bom? O que seria o vetor V menos U? O vetor seria esse, né? Então, olha, é como se eu tivesse caminhado a distância de V na direção e no sentido de V. Ou seja, eu comecei aqui e caminhei até aqui. Só que, ao invés de eu ir na direção de U, eu voltei na direção de U, né? Porque eu estou somando o vetor menos U. Então, o vetor menos U, ele vem para cá. Então, é como se eu somasse, tá? Ao vetor V, a distância menos U. Então, fazendo soma, tá? O que a gente vai fazer paralelogramo seria este vetor aqui. Então, esse vetor V menos U, tá? Ok? Mas aí esse vetor, ele corresponde, né? Se você traçar uma paralela, corresponde a esse aqui. Tá bom? Então, assim, não é que corresponde a esse aqui, mas ele tem essa direção e esse sentido aqui, né? Desse que eu desenhei aqui, ó, tá certo? Então, a interpretação disso daqui é justamente, eu andei na direção de V, depois eu voltei na direção de U e sentido contrário, né? Voltei, ok? Isso vai dar exatamente aqui. Né? Eu cheguei lá na ponta de V e ao invés de percorrer no sentido de U, eu voltei no sentido de U, tá bom? Bem, então, no caso da distância, né, entre dois pontos, tá? É como se eu tivesse aqui, ó, vamos lá, vou pegar aqui, né, R2, que fica mais fácil para a gente exemplificar, desenhar, né? Aí eu tenho aqui um ponto U, né? Tá aqui, essa distância U aqui, e tem um ponto V aqui, que é o outro vetor, V aqui. Quando eu quero calcular a distância entre U e V, distância não tem sinal, né? A distância é sempre um valor positivo. Então, na verdade, essa distância, né? Então, a distância entre os pontos U e V, né? Corresponde à norma do vetor V menos U, ou U menos V, né? U menos V ou V menos U. Certo? Porque eu estou calculando essa distância aqui. Tá bem? Então, a gente viu aqui no desenhozinho anterior, né? Que V menos U, ou U menos V. V menos U é daqui para cá e U menos V é daqui para lá. Tá? Cada um no sentido. Então, não faz muita diferença, né? Mas eu estou pegando essa distância que a gente representa como norma, tá? Mas aí, vamos ver como é que a gente pode calcular essa distância. Mais uma vez, o teorema de Pitágoras. Eu vou fazer um desenho maior aqui, porque esse também já está muito rabiscado. Vamos lá. Y, I, aí eu tenho aqui um ponto. Eu não vou marcar vetor, tá? Um ponto U aqui e um ponto V aqui. Então, eu quero esta distância aqui. Vou chamar de D. Mas vocês já sabem que é a norma, né? Então, como é que aqui eu vou ter, olha só, eu vou ter aqui um triângulo. Estão vendo aqui? Ó? Eu vou ter aqui um triângulo.
tá? E eu vou usar Pitágoras, certo? Aí, que distância é essa daqui? Seria o x de V menos o x de U, certo? Então, vamos colocar assim, essa distância, né, ao quadrado, por Pitágoras, né, vamos começar por aí, seria o x de V menos o x de U, isso ao quadrado. E esse outro cateto aqui seria o y, né, de U, nesse caso, né? Menos o y de v. Ah, professora, mas aí o sinal, mas aí ficou trocado. Aqui ficou o x menos o x de v menos o x de u, e aqui o y de u menos o y de v. Isso aí vai depender da posição relativa entre um e outro aqui. Mas não faz diferença, né? Se eu estou elevando ao quadrado, se você faz 3 menos 2 ou 2 menos 3, se você eleva ao quadrado, o resultado vai ser sempre 1, tá? Então, por isso que aí quando a gente faz a distância, eu calculo a raiz desse negócio todo aí, tá? Daí é que vem a distância entre dois pontos, tá? Ali, ok? Aqui, como tá aqui, só que assim, de forma, quando a gente coloca isso de maneira geral, né, como fórmula, tá? Aí eu respeito a ordem das coordenadas, mas não faz diferença, né, geometricamente. Muito bem, então eu vou encerrar por aqui. E na próxima sequência, né, no próximo vídeo, que aí eu já vou chamar de aula, capítulo 7, aula 2, texto 7, aula 2, a gente começa em propriedade do produto interno. Bom, ainda não vou passar exercício agora não.